Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é dia 19 de junho de 2024. Estamos iniciando a 387ª plenária da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Inicialmente, vamos compor a nossa mesa chamando o vice-presidente Marlos de Herval. Vamos chamar também o acadêmico Dr. William J. G. Pinto, presidente do Conselho Consultivo. Chamaremos também Erinaldo Santos, nosso diretor cultural, que hoje vai secretariar essa plenária no lugar de Luana Renicole, que não está na cidade do Rio de Janeiro. Então, o secretário hoje será Erinaldo Santos. Vamos iniciar nossa plenária procedendo ao canto do hino nacional brasileiro. Vamos convocar o nosso secretário, que está secretariando hoje, aliás, Erinaldo Santos, para que leia a ata da plenária anterior, plenária de maio. Por favor, Erinaldo Santos. Bom, boa tarde, pessoal. Aconteceu um pequeno contratempo, porque eu saí da minha residência, há novo compromisso, e nesse movimento eu acabei deixando a ata finalizada em casa e trouxe o rascunho da ata. Mas mesmo assim eu vou fazer a leitura, né? Eu só fiz a troca. Peço que desculpe se em algum momento eu cometi algumas falhas aqui na leitura. É que está bem rascunhado. Mas vamos lá. A ata da sessão plenária da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, realizada em 15 de maio de 2024, no Centro Cultural Justiça Federal. Às 16 horas do dia 15 de maio de 2024, foi realizada no Centro Cultural Justiça Federal, Rio de Janeiro, RJ, a 386ª plenária da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. O presidente deu início aos trabalhos fazendo a proposição da mesa, chamando o vice-presidente, acadêmico Marlos de Herval, o presidente do Conselho Consultivo, acadêmico William J. G. Pinto, que solicitou que o seu assento à mesa fosse ocupado pelo presidente da Biblioteca Comunitária Tobias Barreto de Menezes, Evandro dos Santos, que foi pelo presidente chamado. Este, não estando presente, foi então solicitado que o próprio presidente do Conselho Consultivo, o senhor William J. G. Pinto, ocupasse o lugar à mesa. Em seguida, o presidente Almir de Guzmão chamou para terminar de compor a mesa o pesquisador Erinaldo Santos, o qual, interinamente, iria atuar como secretário da respectiva plenária. Seguindo os trabalhos, o presidente conclamou aos presentes assumirem posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Após a execução do hino nacional, o presidente passou a palavra ao vice-presidente Marlos de Herval para que o mesmo pudesse trazer informes sobre o ano acadêmico. Já na tribuna, o vice-presidente cumprimentou a todos, informando que durante o recesso do término do ano acadêmico de 2023 e até a presente data, a Academia passou por um processo de mudanças na sua sede e convidou a todos que pudessem para fazer a visita à mesma. Em seguida, o vice-presidente retornou a palavra ao presidente, que
para que desse andamento aos trabalhos. Retomando a palavra, o presidente informou aos presentes que tomaria posse na respectiva plenária a poetisa Alexandra Lacerda, natural de Santa Catarina, e que, após avaliação dos seus trabalhos literários, foi considerada apta a ocupar um assento permanente e acadêmica efetiva na Academia Brasileira de Literatura e de Cordel. Em andamento aos trabalhos, o presidente chamou a acadêmica Alda Helena, decana da instituição, para apresentar suas considerações ao ingresso da poetisa Alexandra Lacerda. A decana prestou sua homenagem, lendo estrofes acerca da mesma. Também leu o cordel em memória do cordelista cantador Theo Azevedo, falecido no sábado anterior à plenária em evidência. Seguindo, o presidente deu início aos trabalhos de posse da neoacadêmica, chamando para fazer a apresentação da mesma a senhora Nel Pires, a qual ocupou a tribuna, cumprimentando aos componentes da mesa diretora e também a todos os presentes. Esta informou que em Santa Catarina estava havendo uma festa em comemoração à posse da poetisa Alexandra Lacerda. Seguindo sua fala, fez a apresentação da empossanda, exaltando os valores da mesma como pessoa, como poetisa e, primordialmente, a amizade entre as duas. Em seguida, o presidente chama para a investidura a poetisa Alexandra Lacerda. De acordo com o rito de posse, diplomando a mesma com o diploma da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Em andamento, a Maria Mena, madrinha dos poetas cordelistas do Brasil, é chamada pelo presidente para entregar e colocar na empossanda a medalha de acadêmica efetiva da instituição. Ao término da investidura de posse da neoacadêmica, o presidente passa a palavra para a mesma, chamando-a a ocupar a tribuna e proferir seu discurso. A acadêmica efetiva da BBC e ocupante da cadeira número 5, patronímica de José Camilo de Melo Rezende. A neoacadêmica iniciou agradecendo a todos e falando do orgulho, da honra e da alegria de estar se tornando membro efetivo da ADLC. Ao término da fala da neoacadêmica, o presidente Almir Guzmão anuncia que estava encerrada a cerimônia de posse, convidando a quem desejasse ocupar a tribuna para homenagear a nova membro da ADLC. Ocupava assim a tribuna o acadêmico Roberto Albuquerque, o poeta e pesquisador Severino Honorato, o acadêmico Zé Salvador, o acadêmico Dr. William J.G. Pinto, o acadêmico Cícero do Maranhão, o poeta Ezequiel Alcântara, o poeta Franklin, o acadêmico Manuel de Santa Maria e a benemérita Lígia Helena. Ao término do uso da tribuna pelos convidados, o presidente Almir Guzmão chamou a madrinha Nena para fazer sua apresentação ao violão, homenageando a neoacadêmica e a todos os presentes. Em seguida, o presidente encerra os trabalhos, convidando a todos para a realização da foto oficial da plenária e para um coquetel oferecido pela neoacadêmica. Deixa eu fazer uma observação aqui para encerrar. A gente sabe que muitas falas foram feitas, mas o nosso tempo não iria nos permitir colocar tudo em evidência. Como não é uma plenária de proposição
né, nem uma plenária de decisão, então fica só a citação do que aconteceu para que se ganhe dinâmica, seja na feitura da ata, seja por ocasião da leitura como aqui foi feita. Ok? Obrigado. José Guilherme, quer fazer uso da palavra? Acadêmico Cícero Maranhão do Maranhão, por gentileza. Boa tarde, caro presidente, mais mesa, Adriana Mena, sua plateia em geral, meus amigos, meu presidente da biblioteca, Tobias Barreto, está sempre aqui prestigiando a gente. Hoje eu acordei, parece até brincadeira, mas eu tive um sonho que aqui chegando encontraria repleta essa plateia. E não aconteceu esse sonho, mas o sonho que eu vai continuar me perseguindo, tá certo, querido? Eu espero que continue perseguindo essa minha ideia. Mas muito bem, o cordel, todo dia estou vendo cordel por aí, meu amigo Zé Salvador está fazendo, como é que se fala? Lá na estrada, como é que é? Onde é? Lá que você está fazendo agora uma plenária lá. Não gostava. Hein? Não, vai lá. É isso mesmo. Então, quer dizer, devagar a gente vai levando, tá certo? Mas acontece o seguinte, eu estou trazendo aqui um cordel, um micro cordel, que tem a ver com o que eu já falei aqui sobre o Rio Grande do Sul, tá certo? A tragédia das enchentes do Sul continua sendo muito badalada, né? No mundo todo, tá certo? E a imprensa, ela puxa, ela acha coisas surpreendentes para aflorar mais as notícias. E uma delas foi sobre o cavalo caramelo. Eu acho que todo mundo já leu, já viu na internet, etc, a história do cavalo caramelo. Eu me empolguei tanto que eu fiz um cordel sobre o cavalo caramelo, tá certo? E o mais gozado é o seguinte, o mais gozado é que o Rio Grande do Sul, o gaúcho, ele gosta muito ele é muito familiar, ele gosta muito de divulgar os seus fatos familiarmente. Tanto é que essa semana eu vi na internet, um gaúcho fez uma música sobre o cavalo caramelo. Quem viu isso na internet? Fez uma música que eu achei impressionante. Tá certo? Quer dizer, eu fiz simplesmente um micro cordel. Mas tudo bem, é isso aí, meu presidente. Nós temos que fazer alguma coisa para o cordel não ser esquecido. Tá certo? Então, muito obrigado, boa tarde, vamos continuar. Benemérito Geraldo Aragão, fazer uso da palavra, por favor. Normalmente eu venho com a disposição de não interromper os trabalhos dedicados aos poetas. Eu venho aqui muito mais para ouvi-los. Mas como a mesa é sempre generosa e me convoca, aí eu me sinto no dever de apresentar alguma coisa. Como hoje está previsto assim, a homenagem ao antigo cordelista, eu devo lembrar para todos que a Academia Brasileira de Literatura de Cordel lançou 2 volumes com 100 cordéis históricos segundo a Academia. E nesse volume, que é o primeiro, não fique assustado que eu não vou ler, tá? Nele está o nosso homenageado. Eu vou
depositar aqui um pouco só para folhear o que eu quero ver. E para que todos toquem, porque às vezes é lançado num momento que nós não estamos atentos às coisas e depois a gente esquece que tem todo um manancial para pesquisas se a gente quiser ver. Então é o seguinte, ele tem aqui, é impressionante como a obra dele é densa. Ele vai das páginas 129 a 190, são 10 obras de muito peso. Eu até relacionei aqui 10. Romance do escravo grego, o romance de um sentenciado, História da escrava Guiomar, O prisioneiro do castelo da Rocha Negra, Um amor impossível, Uma noite de amor, 2 volumes, A garça encantada, História da princesa do reino da Pedra Fina, Beleza de João Ataíde com Leandro Gomes. E é só para chamar a atenção, são 2 volumes. Eu trouxe só um que é muito pesado. E obrigado até a trazer bolsa, coisa que eu não gosto de andar com mãos vazias. Só não a cabeça, mas a cabeça está sempre cheia. E lembrando dessas coisas do Nordeste, eu fico olhando na minha avaliação como é bonito falar do nordestino matuto. E essa beleza ela é tão grande que acaba os intelectuais urbanos se apropriando. Hoje eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim de um colega chamado Evaldo Lima, que fundou a Academia Gloriense de Letras da cidade lá do Evandro. E ele foi tão espetacular a explanação dele, foi no canal de televisão mesmo, da capital, né? Então, TV APNP, que é o canal. E aí eu vi uma manifestação de um colega deles, e eu listei aqui alguns nomes que o nordestino usa, que em princípio parecem que são nomes feios, que comprometem, as pessoas brigam falando aquilo. Mas como faca amolada serve para tudo, tanto para fazer o bem como fazer o mal, os nomes também, a língua também, quer dizer, tudo serve para alguma coisa. Então a gente tem sempre esses nomes: peste, gota serena, cabrunco, fio da peste, bexiga lixa, e vai por aí afora. E aí nessa cidade onde o Evaldo Lima está, é uma cidade muito rica porque tem bastante cordelista. Eu listei aqui os 4 que são dignos de pertencer a qualquer academia de cordel. Que são eles: o poeta Gauchinho, ele é uma pessoa muito primorosa no zelo o valor do cordel, todos os elementos que caracterizam o cordel. Tem o Jorge Henrique, que é um intelectual e o primeiro presidente da Academia Gloriense de Letras. Ele tem algumas obras muito boas. Adalberto Oliveira, um nativo lá, bem galegão mesmo, daqueles nativos que falam do jeitão dele, mas tem uma inventividade formidável. E aí, o que me chamou a atenção foi esse entusiasta do poeta, que fez a palestra sobre Forró Popodó, o São João lá em Sergipe. O rapaz se pronunciou assim: o fim da peste é tão bom que só nos passa alegria. Até a gaitata dele se transforma em poesia. Isso aqui é interessante. Então é isso que eu tinha para dizer para hoje e boa tarde para todos. Muito obrigado. Tá, vamos chamar então o acadêmico Dr. William J.G. Pinto. Por favor, Dr. William. Boa tarde a todos. Eu queria prestar algumas homenagens hoje. Uma das homenageadas está chegando ali, que é a minha filha Lívia, que é quem edita. Quem edita Café com Poesia. E queria reverenciar também o presidente da Biblioteca Tobias Barreto de Menezes, Evandro dos Santos. Esse homem é importante no Brasil e no mundo e é com humildade sem par. E eu, semana passada, sábado passado, eu fui surpreendido pela generosidade do amigo Josinaldo Mogó, filho do
seu Cícero Vieira da Silva, um dos grandes cordeiristas do Brasil, e que é um amigo nosso. Josinaldo é amigo de todos. Agora está ausente da nossa academia porque virou empresário. Eu falei para ele que o problema dele, o erro dele foi ter virado empresário. Josinaldo hoje é um dos grandes proprietários de retífica da cidade do Rio de Janeiro. E eu fui almoçar com o Josinaldo lá em Caxias, no Jardim Primavera, e almocei com o Josinaldo, com minha esposa, com meu filho William, e lá encontrei Rosane Mocó, Noemi Mocó, que é a esposa e irmã, e fiquei bastante feliz com esse encontro. E eu queria registrar um fato aqui, que há algum tempo atrás eu escrevi esse cordel aqui, que é o do Valdo Iracema, e isso é um romance, e sempre é muito bom quando a gente dá alguma coisa para um amigo ler, porque os amigos são suspeitos na sua generosidade. E ele falou para mim, Suída, é o melhor romance que eu já li depois de Romeu e Julieta. Só que com uma diferença: o seu romance tem um final feliz. O meu tem um final feliz, não tem um final trágico. E quando foi há uns 20 dias atrás, a Fijan deu início à filmagem de um curta-metragem com o Valdo Iracema. Provavelmente eu vou trazer essa equipe, da qual participa o meu filho, William Júnior, e provavelmente eu vou trazer uma das plenárias aqui para eles mostrarem esse trabalho que eles estão fazendo. Então eu trouxe 10 cordéis, já dei 2 ali para as meninas, e quem quiser conhecer o do Valdo Iracema, tem 8 cordéis aqui em cima da mesa. Tá bom? E Rosane, daqui a pouco o presidente vai lhe chamar para você fazer uso da palavra. Obrigado. Pode chegar, Rosane. Rosane Mocó, filha de um dos maiores cordelistas do Brasil. Deixa eu só complementar. Ano passado eu estive na editora Luzeiro, em São Paulo, e o dono da Luzeiro, que agora é o filho do dono que está tomando conta, me falou que o cordel que ele mais vê de lá são os olhos de 2 amantes, que é do pai dessa menina aqui. Parabéns. Boa tarde, gente. Meu nome é Rosane e hoje eu estou muito emocionada, porque quando eu era criança, papai me levava sempre para esse ambiente de poesia. Eu fui criada nesse ambiente, com muitos poetas. Eu aprendi a ler com literatura de cordel. Meu pai me ensinou a ler em cima da literatura de cordel. E quando o papai faleceu, eu dei uma afastada desse mundo. E sabe que eu tive o prazer de passar uma tarde maravilhosa com o Dr. William, e ele me fez esse convite, eu fiquei muito lisonjeada. Eu vim hoje fazer uma homenagem ao meu pai, com a minha cunhada, mas sinceramente quem está emocionadíssima sou eu. Muito obrigada, Dr. William, pela essa tarde maravilhosa. Você não tem algum folheto, um trecho de algum folheto para ler? Então, por favor, traz já aqui. O Severino Mocó, o Cícero Mocó foi meu amigo. Ele era uma pessoa muito popular, ele era motorista cobrador de ônibus, e uma vez ele escreveu um cordel sobre a profissão dele. E como ele era tudo manuscrito, ele pedia para eu revisar os originais e para datilografar. Então, talvez até o folheto que ela vai ler agora seja um daqueles que eu revisei do Cícero Mocó, porque nos anos 80, na Feira de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, muitos poetas vendiam seus folhetos naquela feira e ficaram famosos. Apolônio, Cícero Mocó, Santa Helena, Azulão, muitos. Até o Gonçalo Ferreira da Silva, que eu não conheci na Feira de São Cristóvão, eu vim conhecer muito depois.
Pode ler o trecho, o título e o trecho Isso, exatamente. O nome desse cordel é A Escrava Nordestina. O poeta é o mensageiro que vive do mundo afora, no carro do pensamento, entregando a toda hora noticiário dos tempos que lá anos foram embora. Eu, como humilde poeta e mensageiro também, trago notícia de um drama passado por alguém na Paraíba do Norte, terra que eu quero bem. Eu, conversando uma vez com uma nortista bela, a qual contou-me uma história toda passada com ela, pediu para vê-la rimada, eu fiz o pedido dela. Ouvi a história dela toda do começo ao fim, com profundo sentimento, entraram dentro de mim, me obrigaram a cantar um drama que diz assim. Eu não vou ler o restante, mas resumindo, é a história de um homem, eu já li esse livro, claro, é a história de uma escrava, uma moça branca, um casal novo, que foram escravizados no interior do Nordeste, para aquele papo que se tem até hoje, que é aquelas pessoas que saem de sua cidade com a ilusão de que vão ter uma vida nova, de que vão ficar bem na vida, de que vão ganhar bem, e viram escravos na mão desses senhores, os antigos brasileiros. É mais ou menos assim, e quem quiser ler, acredito que esteja na internet. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Poeta Severino Morato, por favor. Obrigado, mesa. Boa tarde. Boa tarde, minha gente da poesia, do cordel, plateia seleta, se a gente pode chamar de plateia, porque quando a gente vem para cá, quem está aí é a plateia. Quando a plateia vem para cá, quem vai para lá é a plateia. Então, eu queria que ela tivesse lido mais, foi o gesto que eu fiz para você, mas está tranquilo. Ela virá outras vezes. Com certeza, com certeza. Ela pode até ler o final, que a gente vai gostar de comprar o próprio folheto, né? Quero falar que nós temos ali as mesinhas, os cordéis, quem quiser olhar. Ali temos alguns livros, tem inclusive o maior folheto do mundo, está ali também. Eu não comecei como meio que de costume, cantando, porque eu estou com uma garganta meio falha. Mas Deus mandou-me falar da força da natureza, que eu cantasse nessa tarde com toda e real grandeza, pois a paz é meu destino, ainda sou menino, sua joia da grandeza, sua verdade no tempo que a natureza criou, suas águas cristalinas no mar que alguém navegou, mas enfrentou as procelas e para o fundo marchou. Eu sou a marcha rancheira que anda por sobre o chão, Severino do Nordeste que aprendeu a lição, canta de forma inconteste a paz do seu coração. É meio que um ritmo de um cantar saudoso, choroso e primoroso, como é o canto do vaqueiro, em determinados momentos, com as suas particularidades, em determinados momentos, com seus lamentos cada vez mais reais, por não existirem mais as florestas, os rios, onde este tocava a sua boiada, que não era dele, não era própria, mas de um patrão ou de alguns patrões. Mas o boiadeiro, o vaqueiro, que tocava a cavalo as suas boiadas entre matas e encharcados que a natureza permitiu. É isso aí, muito obrigado e vamos continuar nessa tarde maravilhosa.
A nossa acadêmica Alba Helena Correia vai ler um dos seus folhetos, juntamente com o acadêmico Zé Salvador. Eles vão dividir o microfone aqui e vão apresentar uma história muito engraçada. Aguardemos. Alba Helena e Zé Salvador. Prezados irmãos, vou chamar vocês todos de irmãos cordeiristas. Acho que o que significa mais para mim é isso, é considerar cada um de vocês um irmão. Eu disse muito, né? Eu sou trovadora também, e nós só nos definimos o nosso grupo assim, irmão trovador. Então eu gostaria que no cordel também nós fôssemos tratados como irmãos cordeiristas também. Bom, esse livrinho que eu escrevi foi impresso no ano 2020, né? Já tem 4 anos. E tem vários contos, e um deles eu achei que nós poderíamos ler aqui para os senhores. Né? Vamos aqui na parte. Quem tem esse livrinho aqui? Eu tenho tanto. William tem, Almir tem, você tem, Irinaldo deve ter também. Quem não tiver, tem também, não é? Eu tenho a todos vocês. Aí na página 211, foi uma pena vocês não estarem com o livro também à mão. Agora, vamos ter que fazer isso aqui, vai ser uma espécie de um ping-pong. Eu vou explicar. Eu conheci um cordeirista de nome de Deus Salles, maravilhoso cordeirista, né? Muito bom, lá do Ceará, lá de gente boa do Ceará. Então, eu propus, com todo cearense, né? Eu propus ao de Deus que eu escreveria uma estrofe e ele, a seguir, mandaria uma resposta daquela estrofe. Então, isso que nós vamos agora fazer. Nós vamos fazer assim um ping-pong. Eu passo com pressa. Isso era bom, 2 microfones, não é? Mas não tem, a gente faz porque é possível, né? Então, assim, o título que eu sugeri foi assim: Eu de cá, você de lá, em dupla com o de Deus Salles, lá no Ceará. Então eu vou ler o primeiro e ele a seguir leu o segundo, aí eu leio o segundo, ele leu o segundo. Então vamos. Você é amigo de Deus, faz de conta que ele é o de Deus. Você é amigo de Deus, que é um grande menestrel, pode me dar o prazer de enfeitar este cordel? Para mim será a glória ter você na minha história, de fato um prêmio, um laurel. Aceito com alegria o enobrecedor convite para nessa bela obra dar meu modesto palpite. O chamado de Alba Helena, essa poetisa plena provocou meu apetite. Eu reuni num só livro todo o meu material que se refere ao cordel, mas fugi do habitual, sem a capa que incentiva e por demais valoriza a ideia principal. Uma bonita homenagem, embalagem dá mais valor ao produto, mas se a gente tira a casca para degustar o fruto, a falta de ilustração em uma publicação faz o preço mais enxuto. Porém, depois que eu lhe der a devida explicação, creio que o ajudará a entender minha razão. A minha idade avançada me deixa preocupada com o prazo da conclusão. A sua ansiedade em ver o seu livro publicado, entendo perfeitamente, mas o ilimitado, sua verve criativa farão com que você viva multiplicando o legado. Eu considerei também os gastos que enfrentaria ao pagar por tantas capas e o tempo que esperaria. Propus ao leitor, então, com sua imaginação, a capa ele criaria. Pela ausência das capas, não levo em conta o pretexto, a essência dos escritos, a poética, o contexto, o que mostra de inédito esses detalhes dão crédito e consistência ao texto.
Passava dos 60 anos quando enviei o primeiro cordel para um concurso. Foi com amor verdadeiro que pesquisei e escrevi. Disse tudo que aprendi, de um modo bem prazenteiro. Fiz meus primeiros rabiscos ainda na adolescência. Aos 19 de idade, tive a grata experiência de reunir num volume com gáudio, trazendo lume, meus versos em florescência. Nos labirintos da droga, o título que lhe dei, e para minha surpresa, primeiro lugar tirei. Pense na satisfação que senti e com razão a lembrança eu guardarei. Fiz a colheita de sonhos em minhas poéticas hortas, do manancial de versos tive que abrir as comportas, e com Hernandes Pereira emerge a obra primeira, que é Flores Vivas e Mortas. E pelo cordel confesso, não foi amor, foi paixão. Deixei um amor antigo e foi quase devoção. E aqui juro emocionada, continuo apaixonada, são razões do coração. Embevecido ao ouvir estrofes do menestrel, dos poetas repentistas, improvisos a granel, percebi que a poesia também resplandeceria em meus versos de cordel. Antônio, bispo dos santos, me indicou a ABLC. Comecei a frequentá-la e digo então a você, ao conhecer o Gonçalo, senti grande honra e regalo. Você bem sabe o porquê. Por seu estro cintilante e a grande desenvoltura, Antônio Bispo dos Santos viu em você estatura e a indicou com auspício para o nosso sodacilício Templo de Arte e Cultura. E da sexta antologia já consegui partilhar. Hoje, 26ª, participei sem parar. Não faltam as reuniões para aprender com os campeões num convívio salutar. Aprender a ensinar é dever do literato. A troca de experiência em assuntos correlato faz crescer o conteúdo, pois ninguém sabe de tudo. Buscar saber é sensato. Iniciei com a trova, foi o meu primeiro amor. A seguir veio o cordel, sentimento abrasador. Pouco depois o soneto, sou mãe dos três e prometo aos três amar com fervor. Poetisa singular de habilidade plural, trovadora magnífica, sonetista magistral, e desenha em seu cordel o mais perfeito painel da forma mais natural. Certo dia, alguém me disse, com voz branda e em surdina, você tem um só defeito, você não é nordestina, mas seu amor ao cordel eu louvo, sei que é fiel à poesia sudestina. Você é uma escritora entre autores predileta, articula bem as frases, cordelista e irrequieta, para cumprir sua sina não tem que ser nordestina. Importante é ser poeta. Sobre o título que dei, a voz do cordel sudestino, o Sudeste quer mostrar ao mestre irmão nordestino que o queremos ajudar para o cordel divulgar no lazer e em nosso ensino. Nosso cordel brasileiro está em todo lugar, no teatro, no cinema e na música popular. Quem quer ver como ele decola, leve-o à dona escola até se massificar. Que os poetas brasileiros sintam-se, pois, motivados a redigirem cordéis que enalteçam seus estados, sua história, tradição, a cultura e a educação com muito amor preparados. Nosso cordel do passado sofreu discriminação,
transformou-se numa mídia de imensa repercussão. Hoje, lado a lado, anda com agência de propaganda, jornal e televisão. Parabéns, caros irmãos. Belo é um cordel nordestino que migrou pelo Brasil e cumpre fiel destino. Dá crias por toda parte e o seu genoma reparte, pai do cordel sudestino. O cordel germinou com Leandro Gomes de Barros, floresceu com bons autores entre sóbrios e bizarros, imprimindo seus clichês, os folhetos são buquês de nossos poéticos jarros. E assim terminamos. Obrigado. Sem ensaio, parabéns. Muito bom, né? Valeu muito a pena. Nós estamos no mês de junho e no mês de junho nós festejamos as festas juninas, principalmente no Nordeste, né? No Nordeste que tem muita música bonita, tem muito forró. Forró é forró para todos. Tem shot, tem chachado e tem até cantoras cariocas que cantam esses ritmos. Por isso que nós vamos chamar uma atriz, uma benemérita da Academia Brasileira de Cordel, para que ela se apresente aqui e cante duas músicas de ritmo nordestino para animar aqui a nossa plenária. Vamos chamar então Lígia Helena Carvalho, que vai... Como é que vai fazer? É? Sim, eu sei. Boa tarde a todos. Quem não me conhece, meu nome é Lígia Carvalho. Vou estar trazendo a primeira música, Anunciação. Peraí, a gente assumir bacana, mas meu Deus, sou momento. E quem souber, bora cantar? Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no peito levado, no cabelo lento, e o sol parando na nossa roupa de uma leve das paixões que vem de dentro. Chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol banhando as nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu viria numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos símbolos da catedral. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
o sol clareando nossas roupas no mar. Tu vens, eu já escuto os seus sinais. Tu vens, eu já escuto os seus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os seus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos ciclos catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. É realmente uma bela voz. Desculpa, meu erro é porque eu uso óculos para longe, de perto não está me enxergando a letra. Acontece. Agora eu vou cantar. Dominguinhos agora. Que falta sinto te ver, que falta me faz chorar. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, não só. Eu só quero amor e acabe o meu sofrer. Chorou pra mim, do meu jeito assim, me alegra meu Enquanto eu sinto eu choro. Eu levo a vida assim, não só. Eu só quero amor e acabe o meu sofrer. Choro pra mim, um pedacinho e alegre o meu assim, e alegre o meu mas como eu eu levo a vida assim, não só. Eu só quero amor e acabe o meu sofrer. Chorou pra mim, um jeito assim, e alegre o meu.
Obrigada. Obrigado, Lígia. Muitos aplausos. Vamos chamar o acadêmico Cepalo Campeiro. Boa tarde a todos. Após algum tempo sem aparecer aqui nas plenárias, eu estou retornando com muita satisfação de vê-los, principalmente algumas pessoas que eu já não vi há algum tempo, como o nosso companheiro da academia, Evandro dos Santos, a Noemi e a Rosane, né? Rosane Mota, que são esposa e irmã do nosso companheiro Mocó, de quem nós temos uma grande saudade, porque ele já não tem vindo aqui. Minha gente, eu vinha preparado para homenagear o João Martins de Ataíde. Pelo menos tinha pensado nisso. Mas o nosso acadêmico Marlos me pede que dê a notícia, que a maioria já sabe, que é o falecimento do acadêmico benemérito Francisco Paulino Campeiro, de quem agradeço muito a Deus tê-lo tido na caminhada de vida como companheiro. Na realidade, nós convivemos juntos em quase tudo, pelo menos naquilo que era mais pessoal, no último meio século, nos últimos 60 anos. E ele se foi no dia 9 deste mês. Até os 80 anos ele teve plena saúde. Não lembro de tê-lo visto com problema de saúde. Nunca passou por uma cirurgia ou uma internação. Então, se viveu 8 décadas com muita qualidade de vida, eu agora digo como ele diria, só tenho a agradecer por isso. Mas nos últimos anos ele contraiu a doença do Alzheimer e foi avançando lentamente. Ele deixou de frequentar a academia e outras instituições culturais de que participava, mas continuava conversando com a gente, com a família, respondia, comia com a própria mão, etc. Há 2 meses atrás, ele teve uma crise de intestino, foi internado numa emergência e lá ficou internado, findou indo para a UTI, onde passou umas 3 semanas, depois foi para o quarto, e aí nós tivemos que estar com ele 6 da família, inclusive eu e uma irmã, a esposa, a cunhada, o genro e a filha. Mas o mal foi avançando, o médico avisou. E aí ele teve outras coisas, além do Alzheimer, ele teve um problema de renal, teve algumas coisas que o médico conseguiu reverter. Mas depois teve uma pneumonia, e como já tinha 86 anos, o médico dizia para a família, a idade também não ajuda. E com a pneumonia, permanecendo um tempo maior, afetou os rins. E aí ele foi embora rapidamente na noite do dia 9 de junho. E falando dele aqui neste momento, eu lembro que ele conhecia a maioria dos acadêmicos que tinha presença constante, gostava muito de frequentar a academia e era praticamente um irmão do nosso presidente Gossalo e da madrinha Mena. Como ele morava em Botafogo, na realidade ele ia mais à academia que eu, porque eu vinha geralmente às plenárias, mas ele ia constantemente. E pensando agora nisso, o quanto ele gostava da academia e o quanto era estimado, não só pelo Gonçalo, mas pela família Gonçalo toda, eu agora sentado ali tive a ideia de me propor a fazer um folheto em homenagem a ele, em coautoria, com 2 estrofes de cada um, porque aí num cordel comum de 32 estrofes daria aí 15, 16 pessoas.
E ao fazer essa sugestão, eu peço que me permitam que eu coordene esse trabalho, porque ele era o meu maior admirador. Boa parte da minha produção que eu fiz, que não é tanta, mas muita coisa ainda que nem publicada foi muito por estímulo dele. Me levava para muitas festas, às vezes me pedia poemas para alguma coisa. Por exemplo, uma vez a grande loja maçônica do Estado estava fundando uma academia maçônica, eu acho que era de Niterói, da qual ele pertencia. E ele me pediu, faça um poema para a fundação da academia maçônica. E eu, mas Campeiro, eu nem maçom sou. Não, você não é maçom, mas é poeta. Você faz, fica aí, alguém há de ver. Eu fiz o poema e, como era convidado, fui para aquela solenidade. À noite, uma solenidade muito bonita, muito bem organizada e com um público muito grande. Mas eu pensei que ele ia dar para alguns amigos coisa particular. E ele deve ter falado com o soberano grão-mestre, que era o ministro Valdemar Sveite, que ainda é vivo, e era muito amigo dele. E aí, de repente, o cerimonial me chamou para me dar a palavra. Felizmente, eu tinha a cópia no bolso do paletó, porque eu tinha feito para aquele evento, eu estava lá. E de tal sorte que eu fui a única pessoa não maçom, naquela grande solenidade, que se manifestou, porque eu fui lá apresentar aquele poema, que hoje eu nem sei onde ele está, mas vou procurá-los para juntar com outros e passar para os amigos da maçonaria, que são muitos. Eu não quero me alongar mais, porque na realidade o homenageado é o João Martins de Ataíde, mas eu decidi pedir assim a compreensão de vocês para fazer isso, para falar um pouco, porque foi um pedido do Marlos. E o Marlos é aqui hoje um representante do Gonçalo, e o Gonçalo era muito ligado a ele. Então a minha ideia é, se vocês acharem que está bom assim, é fazer um folheto comum do padrão, do nosso padrão, de 32 estrofes, mais ou menos duas de cada um, para dar oportunidade de colocar mais pessoas. A gente publica e distribui para os amigos e para minha cunhada e meus sobrinhos, porque ele realmente era muito interessado, ele gostava muito do cordel. Quando eu estava no hospital com ele sozinho à noite, e os meus plantões de acompanhante foram mais à noite, eu aproveitava para mostrar gravações no celular de repentistas. Ele adorava ver. Nos últimos dias ele já não se comunicava, não falava, mas eu começava a mostrar ou a dizer alguma estrofe, ele abria os olhos, demonstrando que estava acompanhando. Talvez esse gosto dele pelo cordel e também pelos repentistas tenha me feito a pensar nisso, a fazer uma homenagem para ele, não sozinho, mas com alguns amigos. Os que quiserem podem me comunicar, eu vou anotar quem, em função desse gosto. Quer dizer, é uma maneira também de corresponder a esse interesse, a essa realização que ele tinha em ouvir a poesia de cordel, incluindo os cantadores. Meus agradecimentos a todos vocês. Eu estou muito bem, foi um período assim de canseira, por isso eu não vim à reunião anterior aqui neste espaço, mas comentei com alguns aqui. Ele foi enterrado na segunda-feira, dia 10, e aí, quer dizer, a minha missão estava cumprida, porque tinha passado tudo e tal, e na terça-feira eu acordei com uma saudade suave, na qual não havia sofrimento. E assim continua até agora. E sou muito grato a Deus por isso, porque não é bom a gente ficar sofrendo. Quem foi porque Deus quis. E eu estava comentando com a Madrinha Emênia,
Quem sabe ele não vai se encontrar com o grande amigo dele, Gonçalo, né? Porque dizem que as pessoas não mudam porque passaram para o outro lado. Mantêm os mesmos hábitos, vão se encontrar com as mesmas pessoas, de acordo com o merecimento de cada um e a permissão do Pai Supremo. Meus amigos, muito obrigado a todos vocês. Ele foi, mas eu estou aqui. Nós continuaremos lado a lado, enquanto Deus quiser, porque eu completo 80 anos esse ano e eu já sei que estou na fila. Só que eu não tenho pressa nenhuma. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo Campelo. E agora vamos convocar o vice-presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel para dar seus informes e falar um pouco sobre João Martins de Ataíde. Marlos Derval. Boa tarde, gente. A gente vem preparado para fazer uma plenária, a gente vem preparado para se reunir com os acadêmicos, os admiradores da literatura de cordel, para fazer devidas homenagens, que são muito pertinentes. Daqui um pouquinho eu vou falar um pouco sobre o João Martins de Ataíde. Agora, as palavras do Dr. Cepalo, com relação ao Dr. Campelo, Sebastião Paulinho Campelo, são emocionantes no sentido de que Madrinha Mena, o Gonçalo Ferreira e eu conhecemos o Dr. Campelo muito antes de a PLC ser fundada. Houve uma época em que minha família, nós morávamos em condições precárias, numa favela, num morro, numa cratera, sei lá bem o que era aquilo, lá na Camarista Meia. Lá na Camarista Meia, era uma condição realmente de muita pobreza. A gente nem imaginava, primeiro, que meu pai seria o poeta que foi, e muito menos os amigos que a gente conseguiria ao longo dos anos. Quando houve, lá nessa favela, lá no Meia, uma invasão de bandidos, o meu pai achou por bem se mudar de lá, meio que às pressas, para Vila Kennedy, lá na Zona Oeste, perto de Bangu, para quem conhece. O doutor Campelo, ele fez quase toda a mudança no carro dele. A senhora lembra, mãe? Muita coisa a gente deixou para trás, porque não tinha como levar no carro, nem nós tínhamos condições, já que estávamos pagando terreno lá em Vila Kennedy. E o doutor Campelo, ele fez isso por nós. Ele fez mudança de folhetos de cordel que nós já tínhamos, fez mudança de móveis, os que cabiam, que não eram muitos, dentro do carro, fez mudança de televisão e nos levou até a Vila Kennedy, onde nós moramos por 2 anos, antes de irmos morar hoje, onde hoje é a sede da PLC, lá em Santa Teresa. Então é com muito respeito, com muita saudade, que eu falo do doutor Campelo. Você fala, se eu posso chamá-lo assim, o nome, ele foi importantíssimo para nós. Ele foi peça fundamental para a nossa mudança e depois para o surgimento da PLC. Eu o conheci mais ou menos em 1980 e ele nunca descolou do meu pai, o Gonçalo. Sempre teve presente. Eu lamento muito não tê-lo visto nos últimos dias. Lamento demais, né? Minha mãe até outro dia estava falando sobre ele. Ela talvez pressentindo alguma coisa que eu não sabia. Eu fui saber hoje pelas suas palavras e eu sinto muitíssimo. Foi uma perda que, sabe, é irreparável. Foi um grande amigo do meu pai, um grande amigo da família, que fez benfeitorias que antes da PLC existir, merece ser mencionado. Muita força para a sua família, para vocês todos. Obrigado. E eu vou sentir muita saudade do nosso amigo, Dr. Campelo, como meu pai chamou. Tá? O objetivo
Cebola, município de Ingá, Paraíba, 24 de junho de 1880. Junho, 24 de junho desse mês que nós estamos. Bom, a literatura de cordel aí engatinhava quando ele começava a fazer esses esboços, porque todos os astros, eles parecem que consagraram o nosso querido João Martins de Ataíde, porque ele, além de ter sido o maior editor que a literatura de cordel teve, com folhetos que se avolumavam em 50 mil cada título, ele também foi um poeta que teve a percepção de trazer a perfeição dentro da escrita da literatura de cordel. Nos idos de 1892, as redondilhas ou as estrofes de pé quebrado, elas eram comuns. Ou eram muito curtas ou se alongavam demais. Poetas como Silvino Piralá de Lima naquela época, poetas como José Cabelo de Belo Rezende, poetas como José Pacheco da Rocha, começaram a cuidar da evolução, se pode se dizer assim, da literatura de cordel, trazendo a cestilha. Silvino Piralá foi o precursor disso tudo. Ele foi o primeiro que transformou as patas, as redondilhas, em cestilhas. E esses poetas que eu falei, o Leandro Gomes de Barro, José Pacheco da Rocha e José Cabelo de Belo Rezende, foram os primeiros que começaram a se preocupar com a estética, a métrica e a gramática dentro da montagem das estrofes. Em determinado momento, por causa daquela coisa da borracha lá no Amazonas, o João Martins de Ataíde acabou indo para lá. Foi para lá, ele já era um desbravador, já era um sujeito que a gente saberia que seria diferenciado dentro do que ele escolhesse ser. E lá pelo meio do Amazonas, onde ele ficou, ele acabou tendo 25 filhos com caboclas indígenas. Esses filhos eles não foram registrados da maneira convencional, mas segundo as leis dos pajés e seguindo o rito das tribos, acabaram sendo registrados como filhos do João Martins de Ataíde, filhos e filhas. Depois disso, ele voltou para o Nordeste, indo para Pernambuco, dessa vez se transferindo da Paraíba para Pernambuco, aonde ele começou a editar os folhetos de literatura de cordel. A literatura de cordel passou meio século de grande opulência. 50 mil títulos naquela época, onde os recursos industriais não existiam como tem hoje, montados em tipografias, ele fazia já com os seus agentes, pelos 9 estados do Nordeste. 9 estados do Nordeste, ele tinha mais de 100 representantes no Nordeste brasileiro, fazendo a literatura de cordel, produzindo a literatura de cordel. João Martins de Ataíde, a gente pode considerar como sendo o primeiro e o maior de toda a história da literatura de cordel. Além de ter escrito 164 folhetos. Há várias antologias que comprovam que esses folhetos são dele. Porém, alguns a gente não pode confirmar porque é provavelmente de outros autores ou porque a gráfica dele, aonde ele tinha no Recife, provavelmente colocava o nome e os sócios proprietários. Mas as antologias, todas elas, pelo menos as que eu tive acesso, e o meu pai, o Gonçalo, 164 folhetos que o João Martins de Ataíde escreveu. Ele teve duas esposas, uma reserva e uma titular, a dona Josefina e a dona Sofia. Uma morava no segundo andar da casa dele, a outra morava no terceiro andar. Embaixo era a indústria gráfica que ele tinha. Elas viviam muito bem. Quando ele morreu em 1959, no Recife, ele tinha mais de 100 casas alugadas fora do Recife, pelo Nordeste inteiro. Então nunca deixou ninguém de fora. Quando perguntaram
foi quando ele recebeu a visita do João, o autor do Plano Misterioso, deixa eu ver aqui, quer ver que ele fala a memória, né? João Ferreira de Lima, o autor do Plano Misterioso. Ele recebeu essa visita de um autor que ele não sabia que ia se tornar um dos grandes clássicos da história da literatura de cordel. Ele já, como grande editor, ele recebeu. O João Ferreira de Lima era paupérrimo. Ele tinha filhos, tinha esposa, e ele levou um original que ninguém sabia o que era para a apreciação do João Martins de Ataíde. Tudo que ele queria, o João Ferreira de Lima, era... Oi? Não, João Ferreira de Lima. Com todo João Grilo. João Grilo. Se eu falei outra coisa, que você João Grilo. Perdão. Perdão. Eu queria dizer João Grilo. Então, como a situação dele era muito difícil, tudo que ele queria era conseguir mantimento para levar para casa, alimento, para a esposa, para os filhos. Quando ele chegou para conversar com o João Martins de Ataíde, ele falou assim: doutor, eu quero falar com o senhor, quero lhe apresentar um folheto. O João Martins de Ataíde falou: não me chame de doutor, sou poeta para você, só a única diferença é que eu sou rico. Você não é. Mas o que você tem? O que você tem para me mostrar? Aí ele falou: traga aqui nos bolsos de um folheto, no original, que eu queria apresentar para o senhor. Aí o João Martins de Ataíde disse: pois então, leia as duas primeiras estrofes, por favor. E o João Ferreira de Lima, do autor do João Grilo, leu as duas primeiras estrofes. A primeira é assim: João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora pelas artes que fazia. Nisso, as orelhas do João Martins de Ataíde se levantaram. Calma aí, parece que está longe. Vamos ver a segunda estrofe. Pediu para o João Ferreira de Lima recitar, declamar a segunda estrofe. A segunda estrofe foi assim. Ele já, o Ferreira de Lima mais animado, fez assim: e nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou: não me arranhe, nem jogue desse animal que está vendo você não ganha. A partir daí, o João Martins de Ataíde pediu para ele se retirar. Como é que você pode rimar mãe com arranho? Porque o João Martins de Ataíde, diferente do Leandro Gomes de Barros e de outros poetas da época dele, ele queria a perfeição da literatura de cordel dentro do que ele conhecia como perfeição na época, dentro do que era tido como perfeição na época. Então, a métrica, a rima, a montagem das estrofes, para ele era muito importante. Então, ele não aceitou esse folheto. Pediu para o João Ferreira de Lima refazer aquela estrofe e depois voltar com a estrofe já refeita para a apreciação dele. Só que o João Ferreira de Lima disse o seguinte: João Ferreira de Lima, sempre lembrando, o autor João Grilo. Mas eu pensava que sair daqui pelo menos com algum mantimento para levar para a família. E aí ele disse: não, o João Martins de Ataíde disse: não seja por isso. Pediu ao serviçal dele que separasse 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 1 quilo de jabá e desse para ele. Ele ficou muito agradecido, foi embora, muito obrigado, doutor, foi embora com o mantimento. Moral da história: o folheto do João Grilo começou com 8 páginas. Hoje, historicamente, ele já está com 32 páginas. E para desgosto, talvez, o João Martins de Ataíde, essa estrofe, que tanto o João Martins de Ataíde reclamou, ela nunca foi modificada. Manteve-se como está até hoje em dia. De todo modo, virou um clássico dentro da literatura de cordel, talvez um dos 100 melhores cordéis, um dos 100 maiores cordéis que já foram escritos, não pela forma estética, gramatical e de rimas, como pede a literatura de cordel, mas pelo valor histórico, sentimental, em que ele abarca todo o Brasil, toda a literatura de cordel. Depois disso, quando o João Martins de Ataíde comprou os direitos autorais do Leandro Gomes de Barros, o cordel viveu um momento de opulência, meio século mais ou menos,
mas ele falou com toda a produção, passou para os herdeiros do José Bernardo Guimarães, e aí, então, em 1959, aos 79 anos, faleceu o João Martins Cantaí, mas o legado dele para a história da literatura de cordel não tem paralelo até hoje em dia. Pelo que ele fez naquela época, da maneira rudimentar, como era os materiais e como era a montagem da feitura, das oficinas, das indústrias de literatura de cordel, não tem paralelo. Então, é mais do que merecida a homenagem desse paraibano, que escreveu 164 folhetos, nasceu no dia 24 de julho de 1880, no município de Ingá, Paraíba, e nasceu em 1959 em Pernambuco. Era isso que eu queria falar sobre ele. Obrigado. Belíssima palestra. A minha ideia é que a cada mês, por exemplo, no próximo mês de julho, nesse mês de junho, é o mês de aniversário do João Martins de Cantaí. No próximo mês será aqui um outro poeta chamado José Costa Leite. Teremos aqui uma bela palestra do Dr. William J.G. Pinto. Em agosto, setembro e assim sucessivamente vão acontecendo novas palestras. E nós vamos chamar aqui o pesquisador Felipe Fabra. Por gentileza, Felipe. Eu nem sabia que eu ia falar, mas eu queria recomendar o Alberto Mussa, escritor nacional aí, que teve importância para o carnaval, para o cordel. Muito interessante. Só isso. Muito obrigado. Evandro dos Santos, quer fazer o uso da palavra, por gentileza. Quero dizer ao irmão Cefalo Campelo que foi o seu irmão que me levou à Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Ele assistiu um encerramento da biblioteca do Jornal Nacional, que a biblioteca encerrou o Jornal Nacional naquele dia, e ele viu. E aí ele me ligou, eu não estava em casa, minha esposa atendeu, anotou o endereço dele, o telefone dele, da academia. Aí quando eu voltei à tarde, ela me entregou e falou, você tem que ir lá, e tem um rapaz chamado Cefalo Campelo, que te viu e tal. E aí eu conheci o Gonçalo e a academia, e assim sucessivamente. Foi por intermédio dele que eu conheci a academia e o cordel. Mas eu serei rápido. Vocês estão vendo esse livrinho aqui? Esse livrinho foi editado pela Jeane Caldas, em Aracaju. É um livro para adolescentes, está sendo usado nas escolas de Sergipe, de Aracaju. E aqui tem, ela fez questão de colocar um poema em alemão do Gonçalo. Aqui, ó. O Gonçalo fez um livro, um cordel em alemão, da vida de Tobias, e depois o João Batista Melo traduziu, não, o próprio Gonçalo traduziu em português, fez em alemão e traduziu em português. E a Jeane Caldas, ela colocou 3 escravos, está em alemão, mas é uma. Porque Tobias foi o primeiro, talvez o primeiro intelectual no Brasil a defender as mulheres, a falar e escrever em alemão no Brasil. Escrever corretamente, escreveu 2 livros em alemão, mandou para a Alemanha. Então, Tobias foi uma mente, um negro privilegiado. Falava 7 idiomas, terminou a vida estudando russo. E olha que ele era qualquer, vivia pobre, com os proventos do professor, que depois lhe tiraram o dinheiro do professor, e ele vivia sobre a caridade pública dos amigos. E quem era amigo de Tobias? Seus alunos. Cláudio Bevilacqua, Arthur Orlando, Silvio Romero, Afonso Dionísio Gama, só esse daí, Graça Aranha. Aliás, Graça Aranha diz no seu livro, o próprio romance, ele diz, tudo que sei, devo a Tobias. Ele foi o homem que libertou o direito do teologismo católico e implantou o direito científico desta pátria. E isso foi Graça Aranha. Cláudio Bevilacqua disse, ele era jurista, e a ele devemos a maneira científica de estudar
mais direito no Brasil. Um negro morreu pobre, na miséria. Enfim, aí vou deixar só uma estrofe dele, belíssima, que está aqui, quando ele diz assim: tu és morena sublime, uma obra do sol posto, elogiando as mulatas dentro da morena. Então, Tobias, quem nunca lê Tobias, passe a ler, tem uma obra gigantesca, né, na área de direito, na área de filosofia e na área de crítica literária. E tem um livro de poemas, que é o seu poema, né, que eu escrevi no Recife. Nós ganhamos a medalha de honra ao mérito do Ministério da Cultura e ele nos levou, nos levaram, foi eu e a Zezé, para Recife. Aí chegamos, nos entregaram no Teatro Santa Isabel. Quem já foi Recife aqui foi ao Teatro Santa Isabel? É belíssimo, né? É o templo da noite. Nada no Brasil se iguala ao Teatro Santa Isabel. É belíssimo. E aí, havia quando terminava a cena, realizando a peça, terminava a cena, do lado direito estava Tobias e do lado esquerdo Antônio de Castro Alves. E aí Tobias levantava e declamava um poema belíssimo, né? Ele dizia: sou grego, pequeno e forte, da força do coração, me de Sócrates a morte, e por exemplo do coração. Sou grego, gosto das flores, dos perfumes, dos rumores, mas minha alma ainda tem fé. Meu espírito não esmago, não sonho, não embriago nos banquetes de Friné. Quando eu li isso aí vem a curiosidade. Estava lendo Homero, Homero, que maravilha. Aí diz assim: a maior ciência é a curiosidade, quer ser um grande homem, um grande intelectual, seja curioso. Homero, cego, que vivia sendo levado por um jovem de um pão do lado, e ele andando naquelas terras quentes da Grécia Antiga, escreveu Ilíada e Odisseia. Quem nunca leu, deve tudo, né? E aí, Tobias declamava esse poema, e do outro lado, levantava o seu encaixado e gritava, e declamava: sou hebreu, não vejo as plantas da mulher. No Tobias, um sujeito daquele forte, que me chamou a atenção foi Friné. Quando eu descobri quem foi Friné, eu fiquei mais apaixonado pelo poema. Friné era uma cortesã, vou encerrar, era uma cortesã muito rica. Para transar com Friné, só os bilionários da época. Mas Friné tinha uma coisa assim dela. Ela levava as suas servas, os seus servos. Uma vez por ano, escolhia uma praia grega e ela se vestia de branco, de linho branco, e as suas escravas iam conduzindo ela até um determinado lugar da água, e ela deixava a sua manta cair, ficava pelada, e a praia estava assim, só para ver essa cena. Aí imediatamente dizia Friné que era para que eles tivessem pelo menos algum prazer no olhar sua beleza. Quando li Friné, fiquei encantado. Vocês devem, Friné é uma maravilha. Eu agradeço a oportunidade, é muito triste. Triste não é o termo, né? A morte é certa, né? Quando vem o danado, ninguém se livra dele, né? É perigoso. Mas fazer o quê, né? Vamos ter que morrer mesmo, morre, né? Tem jeito. Fiquei muito triste e obrigado por te ver hoje, né? Hoje eu vim resolver jogar um relógio ali, um relógio no bolso, o cara vai dar o medo, consertar. E aí eu falei: vou lá hoje, tá? Agradeço a oportunidade de mostrar na mesa o livro com a estrofe. Eu acho que é o primeiro livro para um adolescente que sai com a estrofe do nosso roçado, né? Mesmo que em alemão. Quem sabe que vai surgir um estudo de alemão lá, né? Obrigado. Muito obrigado, Evandro dos Santos. Uma presença sempre ilustre. Vamos chamar aqui o acadêmico Zé Salvador, que prometeu nos declamar mais um belo poema. Boa tarde. Eu quero dar um poema do Maviel Melo, que chama-se Campanha Eleitoral. Um senador do estado passou dessa para melhor ou para outra bem pior. Vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento,
São Pedro disse: um momento, tenha calma, cidadão, faça aqui sua opção e assine o requerimento. Pois aqui tem convenia, tudo está no seu lugar e você vai optar onde quer passar o dia. Depois, com democracia, me dará sua resposta, fazendo a sua proposta do ir para o céu e para o inferno, viver de túnica, de terno, do jeito que você gosta. Então, o senador assinou a papelada, descendo por uma escada, entrou no elevador e desceu com um assessor para o inferno conhecer, para depois escolher onde queria morar e qual seria o lugar que escolheria viver. No inferno, ele viu o campo todo gramado, verdinho, bem arrumado, como o que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse-lhe: eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão. Aqui você é quem manda. E deu ordens para que a banda tocasse outro baião. Encaminhou a visita para uma mesa repleta, uma assessoria completa, num alpendre bem em palafita, uma assistente bonita, cerveja, uísque, salgados, dinheiro para carteados, charutos bons e cubanos. Foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos áureos da glória, relembrando as histórias que já haviam esquecidos. Uísques envelhecidos não paravam de chegar, pareciam um marajá, jogando cartas e fumando, mas já estava chegando a hora de voltar. E então, no elevador, ele tornou a subir para então se decidir e finalmente propor. Mas no céu, o senador viu um cenário de paz, com um sereno assaz, anjinhos tocando lira. São Pedro disse: confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado, sem uísque, sem cerveja, no máximo uma cereja. E ele, já agoniado, disse assim determinado: já tomei minha decisão, quero ir morar com o cão, pois lá me sinto melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse: pois bem, pode ir para o elevador, que logo meu assessor fará o que lhe convém. O senador disse amém, já pensando no sucesso, que seria o seu regresso para o quinto dos infernos. Lá também seria eterno e tudo teria acesso. E assim que ele desceu, numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia, algo estranho percebeu. Atrás desapareceu a porta do elevador e o pobre do senador só via fogo e tortura. Deu-lhe logo uma amargura, ele um cenário de horror. Nisso, ia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo engargalhada, remexendo o caldeirão, e empurrou-lhe um ferrão, deixando a testa ferida. E ele, puto da vida, disse: rapaz, sou eu, o senador, se esqueceu? Cadê aquela colhida? Eu peguei o bonde errado, ou o cabra se atrapalhou e para cá me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar é no gramado, jogando golfe e fumando. Eu não estou lhe cobrando, foi você que me ofereceu. E o uísque se esqueceu e deve estar delirando. E o diabo, a sorrir, disse-lhe: seja bem-vindo. E o que estás me pedindo, eu não vou poder cumprir. Quando estivestes aqui naquela ocasião, não era outra coisa não. Também não me leve a mal. Foi companhia, foi a campanha eleitoral. E eu ganhei a eleição. José Franklin, por favor, o poeta do alemão. Eu olhei aqui os pedacinhos do cordel que eu fiz para a Marilu. Tá? Ela está ali, ela é projetista, faz projetos, tudo culturais, mas então eu olhei aqui só os pedacinhos. Agora eu me sinto pronto para falar de uma pessoa.
que em boa parte do tempo é considerada boa, mas pode se transformar de repente em leoa. Quero que vocês conheçam Marilúcia e Maruiá, mas respeitem o seu espaço, eu aviso desde já. A não ser também queiram ouvir chegar para lá. De longe é a personagem mais distinta de escrever, contar tudo sobre a vida, custei a minha TV. Por fim, arranjei coragem em biografar, é meu dever. Ela prepara o futuro em memória do passado. Não quer ver essas crianças padecendo ao seu lado. Participação não chora pelo leite derramado. A balança inimiga cansa de ouvir palavrões. Se chamarem, participa de feitas posições. Deixa as telas pintadas longe das imperfeições. Até no exterior, há trabalho fez viagem. Na TV apareceu em diversas personagens. Sente negra, mas parece aquelas índias selvagens. Essa nossa artista plástica, pela sua atuação, virou o enredo da Escola de Samba Alemão. Chegou a vez de cordel me dá uma distinção. Ela está aí à disposição de vocês. Ela faz projetos culturais, tá bom? Marilúcia Maria. Muito obrigado, poeta José Franklin. Bom, dia 21 de junho de 1970, a seleção brasileira conquistava o tricampeonato e levava a taça Júlio Ribeiro. Em homenagem a este dia, eu escrevi um folheto e vou ler algumas estrofes, porque o tempo surge e urge. Então vamos lá. Copa de 70, Brasil tricampeão. Ela brilhou na Suécia, para se esquecer de 50. Ganhou em 94. Em 2002 foi penta. No Chile foi exemplar. Mas agora eu vou lembrar da seleção de 70. Até hoje se comenta que nas eliminatórias, Brasil jogou 6 partidas e conquistou 6 vitórias. Treinada por João Saldanha, em fabulosa campanha iniciou suas glórias. Vou relembrar as memórias e escalar nesse momento. Félix, o número 1, foi goleiro de talento, pois na Copa deu um show e embaixo daquele gol ele esteve sempre atento. E depois desse argumento, vou tocando a minha escrita, pois na lateral direita também tinha uma pepita, jogador de toque esperto, de nome Carlos Alberto, nosso famoso capita. A zaga nunca fez fita, pois sempre jogou bonito, do lado esquerdo Piazza e no direito era o Brito. Exibiam segurança e esbanjavam confiança até o último apito. É por isso que eu repito, porque não tenho receio. Lá na lateral esquerda, sempre mostrando a que veio, o grande craque Everaldo sempre teve o meu respaldo, porque nunca fez rodeio. Agora vamos para o meio, onde tinha o Rivelino, com seu toque endiabrado e seu drible repentino. Clodoaldo, habilidoso, foi um volante engenhoso e apoiador genuíno. Outro atleta cristalino, um verdadeiro tesouro, Gerson de Oliveira Nunes, trabalhava feito um mouro, cerebral e eficiente, ardiloso e inteligente, o canhotinha de ouro. Era forte como um touro, cheio de ginga e explosão, driblando, fazendo fita. Esse foi o Furacão, o seu nome Jairzinho, que foi abrindo caminho para o Brasil ser campeão. Tinha também o Tostão, armador e atacante, jogando em profundidade com desempenho elegante. Corria para todo lado com futebol refinado, ele foi determinante. Agora eu peço um instante, pois vou tirar meu boné para esse rei da pelota que tem por nome Pelé, pois quando a bola rolava e no campo desfilava, já procurava o seu pé. A seleção dava olé desde 70 que eu falo, pois tinha um time invencível que nunca sofreu abalo. E o brilhante treinador, para sempre um vencedor, foi Mário Lobo Zagallo. Pular algumas estrofes aqui. Se o Jair nunca sai de um jogo sem faturar, já recebeu do Tostão para o marcador ampliar. Depois Pereira ajeitou e o Rivelino cravou o 3-1 no placar. Para o Brasil se consagrar e botar a mão na taça, a Itália desafiou, mas nem causou ameaça. Rivelino fez jogada e o rei deu a cabeçada, bonita e cheia de graça. O segundo foi na raça,
um torpedo no cantinho do canhota, e o goleiro ficou falando sozinho. E o terceiro, não se esqueça, Pelé tocou de cabeça, e quem fez foi Jairzinho. E para virar pergaminho, o rei fez outra mesura, deu um passe tão perfeito, parecendo uma pintura. E o gol do capitão para o Brasil, tricampeão, se transformou em moldura. Muito obrigado. Bom, e agora para encerrar, com chave de ouro e viola de ouro também, vamos chamar a nossa madrinha dos poetas do Brasil, Madrinha Mena, para cantar 2 canções. Queira ocupar nosso palco. Existe uma viúva que só praticava o bem, tinha fé em Jesus e como não mudou ninguém. Quando orava dizia, Senhor, por vossa bondade, por vossa misericórdia, tenha de mim piedade, menino, entretanto, possa ser a vossa vontade. Mesmo que não dá presente, uma maçã ou emprego, de certeza, enquanto em casa não chega, ela precisa de mais de uma tela cheia. É quando ela governante, nasce massacre não morre. Quando trouxer teu filho, vai no jardineiro e deixe que ele brinque, não bate da sinagoga. No outro dia, Aguinaldo, sem fazer com que ela prendeu o seu filho em casa e disse: você me vá, porque eu vou fazer tudo para não chegar muito tarde. Porém, na realidade, tinha Aguinaldo a certeza e trataria embora, deixa essa criança presa. Falou pra manter no peito a chamada fé. Daí quando a mãe tem filho, né? A mãe tem filho e desse... Asa branca, né? Toda casa branca. Cheira da branca. Segunda volta também, cada... Ah, meu Deus. Brasil.
Isso mesmo. Muito obrigado, Madre Helena. Estamos encerrando a 387ª plenária da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Muito obrigado pela presença de todos. E até a plenária de julho de 2024. Obrigado.